João Borel, ex-atleta de futebol e atualmente educador físico e fundador da VB 96. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlia. Meu nome é Anderson. E está começando mais um episódio do Start Jovem, podcast do Centro. No episódio de hoje, nós estamos com o nosso querido João Borel, apresentando o tema Esportes e o Mercado de Trabalho. Legal, galera. Primeiramente, agradecer, a presença de vocês, na verdade, o convite de vocês, em nome do Caio, que é um aluno nosso da VB 96, fez o convite, aceitei de cara, porque é um tema que é bem relevante, é muito importante, a gente precisa disseminar conhecimento, compartilhar informações, Sim. Hoje vivemos numa era de muitas informações, mas pouco conhecimento, Então é muito importante, espero que de alguma forma eu possa contribuir com vocês aí nesse tema tão legal. Legal. E a primeira pergunta que a gente tem é: o que significa a sigla VB 96? Legal. A VB 96, eu sou fundador, então eu sou fundador da VB 96, que é uma empresa voltada para o público fitness e o público performance, Então hoje nós atuamos dentro do segmento de fitness, ou seja, bem-estar, wellness, saúde, pessoas comuns que buscam um melhor bem-estar, emagrecimento, ganho de massa muscular, pessoas comuns como nós, e também nós estamos dentro do público performance, então o nosso core business lá, ou seja, o nosso carro-chefe é trabalhar com atletas de alta performance para o segmento da modalidade esportiva de futebol. Então hoje nós somos referência no mercado, então a gente atua, nosso público-alvo dentro dessa categoria de performance são crianças e adolescentes, ou seja, crianças entre 6 a 16 anos, Enfim, o nome da VB96 ele foi patenteado e a finalidade dele é por conta do meu sobrenome, Então VB96 é o meu sobrenome, Von Borel, VB, e 96 o meu ano de nascimento. Sei que não parece muito, Rodei um pouquinho sem óleo aí no sol. E na sua idade? Mas eu sou de 96, tenho 28 anos de idade. Legal. Perfeito. João, para você, qual que é o papel do esporte na formação dos jovens? Cara, o esporte, eu vou trazer para o meu contexto, Hoje eu tenho um filho de 3 anos, tenho um enteado de 12 anos, sou casado, e lá em casa o pessoal não tem muita escolha, o esporte é uma obrigatoriedade, ou você faz ou você faz. Por quê? Eu sou formado em educação física, então eu sei de todos os benefícios que o esporte, que o exercício físico traz para o ser humano, Mas, além disso, eu fui um atleta de futebol, Então, eu adquiri diversos tipos de habilidades advindos do esporte, advindos do futebol. Eu separo essas habilidades em 2 grandes escalas, em 2 grandes categorias. As habilidades comportamentais, que no mundo corporativo é chamado de hard skills, as habilidades técnicas, que no mundo corporativo é chamado de hard skills, e as habilidades comportamentais, que é chamada de soft skills, A escola, o sistema educacional ensina muito essa parte técnica, Então, assim, se você hoje quer trabalhar dentro do mercado financeiro, você precisa saber o mínimo de contabilidade, saber as métricas, as informações, saber ler um demonstrativo de resultado, um fluxo de caixa, um balanço patrimonial. Isso a escola, a faculdade, ela te proporciona, que é a questão técnica. Porém, na minha visão, existe um gap muito grande na escola em não ensinar habilidades comportamentais, inteligência emocional, oratória, relação interpessoal, e todas essas habilidades comportamentais vocês conseguem adquirir através do esporte, Então, a capacidade de lidar com frustração. Então, assim, eu lido com frustração desde os 13 anos de idade. Hoje, infelizmente, numa geração, desculpa falar, mas um pouco mimizenta, onde qualquer coisa é bullying, qualquer coisa você a pessoa
O professor não pode corrigir, não pode falar mais nada que você está frustrando, está gerando um trauma. Então, assim, quando você acaba desenvolvendo essas habilidades comportamentais que vêm do esporte, você se torna muito mais valioso para o mercado de trabalho. Então, na minha visão, o esporte precisa ser uma obrigatoriedade e na minha casa é uma obrigatoriedade. E muda muito, João. Por exemplo, uma pessoa que tem uma carga horária de trabalho, 5 dias trabalhados e 2 que são os finais de semana, muda muito essa pessoa começar a praticar o esporte? Ela sente bastante benefícios ou ela se sente cansada? Cara, eu acho que assim, tudo na nossa vida é prioridade. A escolha é sua. Eu costumo dizer que nós temos os nossos recursos, né? Então, dinheiro é um recurso nosso, tempo é um outro recurso, energia é um outro recurso. Talvez entre essa tríade, o nosso tempo seja um recurso mais valioso, porque ninguém consegue comprar o tempo, né? Então, volto a dizer, é uma prioridade. Eu trabalho 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, 7 vezes na semana, enfim. Você precisa, agora entrando na questão de bem-estar, de saúde, você precisa alocar, nem que seja 30 minutos do seu dia, para você exercitar o seu corpo. Porque hoje vivemos numa epidemia de doenças emocionais, ansiedade, depressão, e o melhor remédio, e é um remédio barato, supernatural, é a prática de exercício físico. Então, acho que é importante que você pelo menos treine 3 vezes na semana para conseguir interiorizar todos os benefícios de uma prática regular de exercício físico. Legal. E o que a gente queria perguntar é se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para o seu eu de 17 anos? Nossa, que pergunta boa. Eu diria que, cara, você tá pecando em muitas coisas, você tá deixando de aprender muitas coisas. Olha, como eu disse, eu sou educador físico, graças a Deus eu sou um cara próspero, bem-sucedido, tá? Dentro do meu ramo de trabalho, sou conhecido, sou referência naquilo que eu faço, mas assim, você vai amadurecendo e você vai olhando e vendo, nossa, como eu deixei oportunidades passarem, né? Como eu fui imaturo, nossa, por que eu gastei tempo e energia em algo que não ia agregar nada no meu crescimento, no meu desenvolvimento? Então, se eu pudesse falar para o João lá atrás, eu falaria para estudar mais, saber que a língua inglesa, por exemplo, né, ter uma outra língua além da sua nativa é muito importante, então estudaria, me tornaria fluente em inglês, porque como nós estávamos conversando antes do início aqui do podcast, hoje o inglês deixou de ser uma vantagem competitiva, né? Ele tem inglês, legal, é mais um. Então, hoje, de fato, você ter uma segunda língua, você está sendo mais um. Então, falaria sobre a questão do inglês, falaria sobre a questão do estudo de inteligência emocional, gastar tempo e energia estudando a questão da inteligência emocional é muito importante, relação interpessoal, capacidade de solucionar problemas, que mais? Tem bastante coisas que eu me arrependo, né, de não ter feito leitura. Nossa, eu comecei o hábito da leitura na faculdade. Na verdade, eu nunca fui esse CDF que vocês estão vendo aqui, né? Ainda mais agora que eu tô com óculos, né? Tô cada vez mais CDF. Mas, assim, eu comecei a estudar e buscar conhecimento mesmo na faculdade. Na escola, sempre fui um menino, assim, sem muita atenção, não dava muita atenção para a escola, não buscava tanto conhecimento, sempre fui um aluno na média, 6, 7, porém, quando eu comecei a cursar a faculdade, que eu percebi que, de fato, se eu quisesse ser alguém bem-sucedido, o melhor caminho era através do estudo, né? Então, a leitura também era algo que eu falaria, né? Então, resumindo aqui, brifando vocês aqui, leitura, inglês e inteligência emocional era algo que eu falaria para o João mais novo estudar, porque faria e fará cada vez mais diferença aí. João, assim, uma questão que eu achei bem interessante, e realmente o que você ditou é muito importante. Você olhar para o seu passado e ver o que você deixou de fazer. Mas eu vendo você aqui agora, você acha que essas ausências que aconteceram lá não foram motivações, ou não motivações, mas não foram coisas para
tornar quem você é hoje? Uma pessoa profissional e bem capacitada no mercado de trabalho? Eu acredito que sim. Eu acredito que tudo aquilo que eu passei, né? É como eu disse no começo, não tem como a gente querer já ser maduro, né? Antes de ter passado pelo processo. O processo faz parte, né? Então, o erro, o acerto, saber lidar com isso é muito importante, né? Então, todas as experiências que eu vivenciei foram importantes para modelar o João que eu sou hoje, né? Mas sem dúvidas nenhuma que esses erros que eu tive, ou essas ausências de aprendizagens, eu com certeza passaria para o meu filho, né? Então, como eu disse, o inglês vai estar inserido, a leitura, pelo menos 10 páginas todo dia, eu vou estar criando esse hábito. E assim, é até aquilo que no mundo do exército, né, o pessoal fala muito, as palavras convencem e o exemplo arrasta, né? Então, assim, não adianta nada eu pregar para o meu filho que ele tem que fazer exercício físico, porque faz bem para a saúde, se o pai dele não faz. Não adianta nada eu falar que ele precisa ler 10 páginas todo dia, se ele não vê o pai dele lendo 10 páginas todo dia, né? Então, é algo que eu vou compartilhar com meu filho e com certeza vai ajudar bastante ele. E você que está nos ouvindo aqui, com certeza poderia adotar esses hábitos que vai fazer uma grande diferença na sua vida. João, você jogou futebol em qual clube? Cara, meu pai é um ex-atleta profissional, então ele jogou no Palmeiras, jogou no Santos, nós tivemos uma passagem em Portugal, eu morei em Portugal, Lisboa, então eu faço parte desse ecossistema desde que eu me conheço de gente, né, por conta do meu pai. Comecei a jogar futebol com 5 anos em escolinhas, inclusive meu pai, ele tem uma escola de futebol hoje, então eu treinava na escolinha dele. Assim, eu comecei a levar a sério o futebol, ou seja, a performar, a jogar em alto rendimento a partir dos 11 anos. E aí eu tive uma carreira onde passei pelo Nacional, da Barra Funda, ali da Marquês de São Vicente, joguei no Juventus da Moca, na Portuguesa, Barueri, e tive uma última passagem aqui no Brasil pelo Red Bull, que na época não era Bragantino, era só o Red Bull mesmo, né? Fiquei lá até os 17 anos, aí tive uma passagem na Suécia. Por volta dos 18, 19 anos eu encerrei a minha carreira, não me tornei profissional, encerrei a minha carreira nas categorias de base, e aí eu tomei a decisão de começar uma formação acadêmica. Em toda a sua carreira, do futebol, como empresário, como um ser humano mesmo, existe alguma derrota que te ensinou mais que uma vitória? Uma derrota que me ensinou mais que uma vitória, aí eu precisaria pensar. Precisaria com certeza pensar. Eu acho que a derrota ela é importante, né? Talvez não a palavra derrota, que eu acho que a derrota ou fracasso faz parte de quem desiste, né? Eu acho que talvez a perda, né? Deixar de ganhar algo, mas tiveram diversas derrotas, tanto quando eu jogava, né? Eu acho que você aprende muito mais, né? Quando você perde, porque você acaba fazendo uma autoanálise, né? E aí cabe a você, sendo inteligente, entender quais foram os pontos que você errou, para que você não possa errar, né, numa próxima vez dentro do mesmo cenário. Então, acho que a derrota é importante. Agora, de cabeça, não tem nenhuma na minha cabeça que venha, né, para mim criar essa analogia, mas eu acho que aprender com o erro é importante, mas mais importante do que aprender com o seu próprio erro é aprender com o erro do próximo, né? Então, é um insight que talvez eu possa passar para vocês. Às vezes você está ao lado de pessoas que vivenciaram o que você quer vivenciar e você sentar na mesa com eles e aprender com o erro deles talvez seja mais interessante do que você ir lá e errar, né? Mas não ter medo de errar. Erra pequeno, conserta rápido e desenvolve. Interessante. E a gente queria saber se você acha que o esporte é fundamental para o mercado de trabalho. Olha, cada vez mais fundamental, tá? Hoje, eu falo por experiência própria, né? Então, como eu disse para vocês, eu sou formado em educação física, mas hoje o meu tempo está 90% alocado nessa questão de gestão, de empreendedorismo, de negócio, business. Até a minha linha de estudo está muito voltada para esse nicho, para esse segmento, tá? E cada vez mais, escutando podcasts, lendo, eu vejo que as empresas hoje elas não contratam mais pensando somente no currículo. E eu, particularmente, não contrato pensando em currículo. Porque técnica eu consigo treinar, caráter, habilidade comportamental eu não treino. Então,
Então, mais importante do que você ser formado na USP, ser formado até no próprio Rio Branco, ou qualquer que seja a instituição, é você, como eu disse anteriormente, ter essas habilidades comportamentais muito bem desenvolvidas, tá? O exercício físico, como eu disse, é muito importante. Hoje você vê grandes CEOs, grandes fundadores de empresas, executivos, colocando no seu LinkedIn, por exemplo, que é maratonista. Nossa, mas o que tem a ver ser maratonista com uma prospecção de um potencial trabalho? Por que você vai colocar no seu LinkedIn que você é maratonista, que você é Ironman, que você, sei lá, é praticante de algum esporte, principalmente os esportes de endurance, né? Porque está totalmente atrelado. Se uma pessoa já fez uma maratona de 42 quilômetros, ou seja, ela já correu por mais de 3 horas, 3 horas e meia, ela no mínimo é disciplinada. Ela no mínimo tem resiliência, ela no mínimo tem inteligência emocional. Falo por experiência própria, porque eu já fiz 3 maratonas, estou indo para a 4ª agora em Buenos Aires em setembro, e assim, é uma montanha-russa de emoções. Você vai, o treino, a preparação, o processo, é disciplina, você tem que deixar de fazer coisas em prol de um objetivo. E isso, dentro do mercado de trabalho, dentro das startups, que hoje está em ascensão, é uma habilidade muito importante. Né? Você está disposto a fazer mais do que é pedido? Ou, com todo respeito, você faz só aquilo que é pedido? Mas se eu fizer algo a mais do que é pedido, eu vou ser escravizado, o meu patrão não vai me valorizar. Você não tem que fazer pelo seu patrão ou fazer pela empresa, você tem que fazer primeiro por você. Se você faz aquilo que é pedido somente, se você trabalha das 8 às 17, você bate o cartão, acabou o trabalho, se você não entrega, se você não traz inovação, se você não faz algo diferente dos demais, você vai ser medíocre, porque medíocre é estar na média. Aí cabe a você saber em qual prateleira você quer estar. Na mediocridade, ganhando um salário mínimo, 2, 3, 4, e não tem problema nenhum, é uma escolha sua, ou você vai querer ser fora da curva, você vai querer ser alguém bem-sucedida, você vai querer ser convidado, por exemplo, em um podcast para falar da sua jornada como empreendedor, da sua jornada como profissional de alguma área. Então, eu acho que é muito importante, tem total correlação, você praticar um exercício físico com o mercado de trabalho, e cada vez mais as pessoas estão analisando isso dentro do currículo. João, como fundador da VB 96, qual foi a sua maior dificuldade para fundar a academia? Porque eu estava pesquisando um pouquinho e eu vi que são 3 vértices, que é a escolinha de futebol, o treino funcional e a musculação. Qual foi a sua maior dificuldade para levantar o que você levantou até hoje? Boa pergunta. A gente, infelizmente, está no mercado. Na verdade, foi leitura de mercado. Eu diria que a principal habilidade que eu utilizei para conseguir elevar a VB como ela está hoje foi a leitura de mercado. O que seria essa leitura de mercado? O mercado fitness hoje no Brasil, ele está prostituído. O que seria prostituído? Entraram as low costs, ou seja, as academias de baixo custo. Né? A Smart Fit, a Blue Fit, que eu sou super fã do modelo de negócio. O que acontece? Eles vieram para o Brasil com um modelo de negócio onde você paga uma merreca, R$100, R$120, você tem uma baita estrutura para o seu cliente, e para realizar uma competição com essas academias é humanamente impossível, porque eles têm diversos investidores, diversas pessoas stakeholders, né, investidores que alocam capital na empresa, e o modelo deles não tem como competir. E aí, no caso, eu fazendo essa leitura de mercado, eu falei, opa, eu preciso ter algum diferencial competitivo, ou seja, qual que é o gap que essas empresas elas estão dando e aonde que eu posso atacar. Então, se vocês forem nessas low cost, nessas academias de baixo custo, não vai ter o quê? Não vai ter atendimento, não vai ter serviço. Senão, o modelo não para de pé. Não tem como você proporcionar uma estrutura muito legal para o seu cliente, para o seu aluno, com um preço, com todo respeito, ridículo, é muito barato, R$150 hoje você compra 2 pizzas, né? Sim. E a pessoa pode ir para a academia todo dia, ela ainda acha caro. Então, para você ver como que os valores estão invertidos no Brasil. Então, eu falei, olha, então aqui não dá para competir. Nesse cenário de academia convencional não dá para competir. Então, eu preciso criar
um modelo de negócio que tenha vantagem competitiva. Foi aí que nós criamos a VB96, trazendo um modelo de treino diferente do convencional. Então, como eu disse, hoje nós temos o fitness, nós temos um treinamento funcional, então nós temos todo o suporte do professor, o atendimento, lá você é chamado pelo nome. Então, foi uma leitura que eu fiz no mercado, mas mais do que essa leitura, nós trouxemos toda essa bagagem que a gente conversou de eu ter sido atleta de futebol, nós trouxemos uma categoria de treinamento que não tinha antes, que é o treino para atletas de futebol. Então, hoje o nosso core business, o nosso carro-chefe é trabalhar com atletas de futebol. O fitness, para mim, representa 15%, 20% do meu faturamento. 80% vem do personal do treinamento para atletas de futebol. Porque hoje a criança, o adolescente, por exemplo, joga em algum clube, joga no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. Eles não têm um olhar individualizado, um olhar personalizado. Todo mundo faz a mesma coisa, o mesmo treinamento, e aí quem é outlier, quem é fora da curva vai se destacar, porque está tendo o mesmo estímulo. Uma vez que eu entendi isso, eu trouxe o treino complementar, a gente é conhecido por dar treinos personalizados para crianças e adolescentes, e aí foi que nós escalamos. Então, hoje nós somos referência no mercado de treinamento para atletas de futebol, treinamento personalizado. Então, o principal desafio foi fazer a leitura de mercado, entender que não daria para competir com os tubarões, que ali eu seria só mais um, e eu entendi aonde que eu era fora da curva, onde que eu seria a referência, onde que eu conseguiria realmente ter ganhos acima da média. Gastei tempo e energia lá. Então, priorizar a sua zona de potência é muito importante. Saber aonde entrar e aonde gastar tempo e energia, esse foi o principal desafio. Você acha que se você não tivesse essa leitura de mercado, você não chegaria onde você chegou? Com certeza. Se eu não tivesse essa leitura de mercado, não teria, a academia já teria entrado em falência. Como eu disse para vocês, hoje está prostituído. A pessoa, R$150, ela acha caro ela cuidar da saúde dela. Ela acha barato gastar com remédio, né? Então, infelizmente, hoje o pensamento do brasileiro é esse. Então, tem diversos fatores que influenciaram, né? E a gente nichar o nosso modelo de negócio mais para esse segmento de atletas. Então, hoje o nosso ticket médio, ou seja, o ticket médio lá é R$715 no treino personalizado. Então, a gente consegue cobrar um preço mais alto, porém é justo, e as pessoas não reclamam em pagar 405, 715, porque sabem que é um serviço escasso. Tudo aquilo que é escasso tem mais valor. E uma vez que eu nicho, segmento para algo, eu me torno referência. Se você for sair com a sua namorada, com o seu namorado, enfim, com seus pais, com a sua família, e vocês quiserem ir, por exemplo, comer uma pizza, você vai em um lugar que vende hambúrguer, sushi e pizza, ou você vai em um lugar que vende só pizza? Uma pergunta para você. Hambúrguer, sushi e pizza. Você. Eu vou no lugar. Se eu quero ir pra comer pizza, eu vou no lugar que tem pizza só. Perfeito. O sushi, o hambúrguer e pizza, ele tá falando com todo mundo, ou seja, ele não é referência em nada. Ele faz a sobra e tá tudo bem. O lugar que vende só pizza, ele é referência naquele segmento, ele é referência naquele mercado, ou seja, a qualidade está totalmente atrelada nessa questão de ser referência. Foi isso que eu fiz. Então, eu me tornei referência para esse segmento de futebol, porque ali eu sei que não tem ninguém melhor do que a gente, ninguém entrega um serviço melhor do que a gente. Já no outro segmento já tem vários e eu não queria competir nesse mercado. Na sua academia, qual que é o seu maior público-alvo? Você contou um pouquinho pra gente que é o treino personalizado com os jogadores de futebol, mas qual assim o seu maior público-alvo tirando os jogadores? Olha, até é legal essa pergunta para... Eu sei que o pessoal que está assistindo aqui é um pessoal que talvez queira empreender, né? Eu digo que empreendedor sem romantismo nenhum. O que é um empreendedor? É uma pessoa que sabe solucionar problema. Júlia, né? Júlia, se você souber solucionar um problema e essa pessoa estiver disposta a pagar pela sua solução, você é uma empreendedora. Aí você tem que saber se a sua solução de problema tem muitas pessoas que estejam dispostas a pagar por essa solução. Então, primeiro de tudo, saber se tem mercado, se o seu produto tem mercado, né, se tem fit com o mercado. Segundo, esse ponto que você falou, público-alvo, eu quero falar com quem? Não tem como vender cadeira de roda para quem anda, certo? Eu preciso vender um produto que tenha fit com o público que eu quero vender. Então, poxa, que localização que eu estou? É uma localização classe A, classe B, classe C?
Tudo isso vai determinar na precificação do seu produto, por exemplo, tá? Então, como eu disse, nós temos 2 segmentos, o meio fitness e o meio performance. No meio fitness, o nosso público-alvo são homens e mulheres dos 18 até os 60 anos, classe C, D, porque nós estamos numa localização não tão desenvolvida financeiramente. E olha que legal, isso é bem bacana. Em um público, eu não consigo cobrar caro. Por que eu não consigo cobrar caro? Porque é uma commodity, ou seja, tem outras pessoas que fazem o que eu faço, não tem vantagem. Então eu consigo cobrar 155, 175. Já no outro público, que eu sou referência, que tem escassez do meu serviço, eu cobro 405, 715. Então, dentro do mesmo modelo, eu atendo o público C, D e atendo o público A mais. Tudo isso por conta da leitura de mercado que eu tive. João, como que foi para o seu pai esse ciclo de você dar 18 anos e falar, não, eu quero fazer educação física? Porque hoje em dia eu acho que a maior dificuldade de todo jovem é essa decisão de escolher o que quer para a vida. Você teve essa decisão, você escolheu e hoje está aí onde está, ergueu o seu império. Cara, é até o que a gente estava conversando antes, tá? Até falo para quem tá nos assistindo, que são, né, adolescentes, jovens, a pior besteira que vocês podem fazer é cursar ou ter uma formação acadêmica porque o seu pai ou sua mãe quer que você faça aquilo, ou porque o seu avô foi da área de medicina, foi advogado. Você, primeiro de tudo, tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Tem que fazer aquilo que você gosta. Ah, mas educação física ganha pouco. Então vai fazer direito. Cara, se você for bom o suficiente para agregar valor, para resolver problemas, você vai ser bem sucedido em qualquer área. Você vai conseguir ganhar bem em qualquer área. Então, o fato de eu ter escolhido educação física foi por conta que eu vivenciei esse ecossistema desde que eu me conheço de gente. Eu tinha um sonho, lá no começo eu queria ser treinador de futebol, e foi o sonho que me moveu, que fez com que eu começasse a ler, que fez com que eu começasse a estudar. De fato, eu era referência na sala de aula porque eu tinha um sonho. Então, eu queria ser o melhor naquilo que eu estava proposto a fazer. Então, assim, o sonho é o que te move, velho. Se você acordar e falar, meu, por que eu vou fazer? Não tem um porquê. Com todo o respeito da palavra, você tem que ter vontade de fazer aquilo que você quer fazer, tem que ter tesão, tem que gostar daquilo, porque senão você vai ser só mais um. Então, se eu pudesse dar um conselho para o jovem que está prestes a tomar uma decisão de qual formação acadêmica você vai fazer, qual curso, né, você vai cursar, faça aquilo que você gosta, aquilo que você sonha, que você tem prazer. E outra coisa, não tem problema nenhum você terminar a escola e não entrar logo na faculdade. Às vezes eu sei que tem essa pressão, né? Sim. Olha, acabou muito. a escola, já tem que entrar na faculdade. Decisões que vão influenciar para o resto da sua vida não devem ser tomadas de maneira impulsiva, compulsiva. Demora 30 dias, 2 meses, contanto que você esteja disposto a tomar uma decisão. Converse com pessoas, troque ideia, faça network. Pô, eu quero ser médico. Você estava conversando antes comigo que você vai fazer medicina, quer fazer medicina. Conversa com 5, 6 médicas. E aí, como que é? Alinha expectativa. Tem que estudar muito mesmo? Tem que estudar muito. Paga bem? Qual que é a remuneração? Pô, mas é legal fazer isso? É gostoso? Sabe? Não precisa tomar uma decisão de cara. Agora, a partir do momento que você toma a decisão, começa a cursar a faculdade, levar a sério, né, para conseguir ser bem sucedido e sempre fazer algo a mais. Né? Se você não fizer algo a mais, desculpa, mas você vai ser mais um. Quais foram as pessoas que você procurou desse network? Cara, eu tenho diversos mentores, tá? Na verdade, eu gosto de segmentar os meus mentores, tá? Às vezes eu tenho mentores que eu conheço pessoalmente, outros que eu nem conheço pessoalmente, mas que eu os utilizo como mentores, né? Então, eu separo a minha vida em algumas caixinhas, né? Se a gente for falar de finanças, poxa, eu já estudei bastante Thiago Nigro, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi. Então, eu bebi de fontes de pessoas que são bem-sucedidas nesse segmento. Não conheço nenhum desses 3, mas os utilizei como mentor. Troquei muita ideia com meu pai, que é um grande mentor para mim, né? Meu pai
que construiu todo o império que nós temos lá. Então, a escola de futebol, ele tem até a 7ª série, por isso que eu falo que formação educacional, acadêmica, ela é importante, mas não é o que vai realmente determinar se você vai ser bem sucedido ou não. Conheço diversas pessoas que, por exemplo, como meu pai, tem até a 7ª série e assim, é super bem sucedido financeiramente, na carreira. Então, conversei com meu pai, adquiri mentores que eu não conhecia, conversei com amigos que vivenciaram aquilo que eu gostaria de vivenciar. Sempre fui inconformado, sempre queria algo mais, buscava, né? Então, a leitura me ajudou bastante. Conversei, por exemplo, com preparadores físicos na época que eu estava fazendo educação física, sempre mandava pergunta no WhatsApp, mandava pergunta no Instagram, então sempre fui uma pessoa bem curiosa e inconformada para conseguir realmente atingir lugares mais altos do que eu imaginei. Que preparação para você... Você tinha comentado antes, vou puxar um pouquinho antes, de correr, e eu dei uma olhadinha no seu Instagram. Como que fica a sua cabeça no momento que você corre? Porque é um período muito longo e é uma disciplina bem estridente. O que você pensa? E se você puder também, na minha pergunta, levar isso para o mercado de trabalho? Legal. A corrida, eu comecei a correr recentemente, tem 2 anos. Como eu tenho esse histórico, né, de ter sido jogador, então eu tive uma facilidade maior para transitar para a corrida. Então, eu comecei a correr, eu costumo dizer que, é uma frase que eu ouvi, né, de minha autoria, mas ou você corre de algo ou você corre para algo. Eu comecei a correr muito por conta de estar passando com alguns problemas emocionais, né? Então, ansiedade, por exemplo, excesso de futuro, pensamento agitado, cabeça com várias informações. E aí eu encontrei na corrida uma forma de conseguir relaxar, uma forma de conseguir ter reflexões sobre a minha vida. Então, eu acredito que a corrida hoje, para mim, ela serve muito para conseguir refletir, para conseguir aprender, para ter uma autoanálise da minha vida. Se você, por exemplo, for fazer uma musculação, um treinamento de força, ou qualquer que seja a modalidade, você vai ter que estar 100% em estado presente naquilo, ou seja, não tem como você estar lá agachando com 100 quilos nas suas costas e estar refletindo sobre a sua vida. Você está pensando só em agachar e subir, agachar e subir. Agora, na corrida, não. Na corrida, você consegue entrar num estado de flow, que a gente fala, né? Que é quando você corre de maneira natural, sem fazer muito esforço. E aí você vai conversando com você mesmo, vai refletindo sobre a vida. Às vezes você vai tomando decisões na corrida. Eu já tive diversas ideias na corrida, já tomei decisões na corrida, até mesmo já aprendi muito na corrida, ouvindo podcasts. Então, acho que a corrida ela traz esse benefício de cuidar do seu corpo, né? Porque é uma modalidade cardiorrespiratória que melhora o seu pulmão, melhora o seu coração, mas também é uma atividade para o seu mental, para o seu intelecto, trabalha tanto corpo, alma e espírito. E, João, quais são os seus planos para o futuro? Você pretende empreender em mais alguma coisa? Ou você quer expandir mais sua academia? O que você pretende? Olha, eu acho que muita água mata a planta e quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Por que eu trouxe essa analogia? Até de um livro que eu li, Essencialismo. Se vocês gostam de ler, leiam esse livro, porque hoje numa geração, como eu disse anteriormente, com muita informação, inteligência artificial, Instagram, TikTok, hoje cada vez mais as coisas acontecem de uma maneira acelerada, né? Então, hoje tem o áudio lá, 1.5, 2, as pessoas não param mais para ouvir, não param mais para falar, para escutar. Sempre futuro, 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 futuro. Não é à toa que hoje nós somos uma das nações mais ansiosas, mais depressivas, por conta desse excesso de informações. Por que de tudo isso? Para responder a sua pergunta, porque a ideia de fato é focar em uma coisa só, ser muito bom nessa única coisa e expandir, né? Então, hoje nós temos uma unidade física, como eu disse, a gente trabalha com fitness, com performance, e o nosso canal de crescimento foi via digital. Então, e é legal falar sobre isso porque vai muito de acordo com o meu contexto de vida. Eu não estou disposto a vender o meu tempo a ponto de não estar com o meu filho para prosperar mais. Isso é uma escolha minha. Ou seja, eu não quero trabalhar de segunda a segunda,
das 6 à meia-noite, porque eu sei que eu vou deixar de estar com meu filho, vou deixar de estar com a minha esposa. Baseado nos meus princípios e valores, eu tomei a decisão de utilizar o canal digital para conseguir expandir a minha empresa. Então, hoje nós estamos lançando infoprodutos, né, para ensinar profissionais da área de educação física a nossa metodologia de treino. Então, hoje eu já tenho 3 infoprodutos, tenho uma renda digital, e é no digital que a gente tem escala, né? No físico a gente consegue escalonar, no digital a gente consegue escalar. O que é escala? Escala é a capacidade que eu tenho de crescer desproporcionalmente ao aumento do meu custo. Na prática é o seguinte, para mim abrir uma outra unidade física, eu preciso fazer o quê? Contratar novas pessoas, certo? Sim, então eu vou aumentar o meu custo. Vou aumentar o meu custo. No digital não, eu venho, gravo um curso, compartilho a minha propriedade intelectual e o crescimento é assim, exponencial sem que eu tenha que ter nenhum outro tipo de custo, entende? Isso é escalabilidade. Por isso que a gente utilizou essa estratégia digital como crescimento. Mas eu tenho também vontade de expandir para outros estados, quem sabe até mesmo unidades físicas em outros países. A ideia primeiro é focar no digital, crescer no digital e aí depois pensar em expansão física também. E como você se vê daqui 10 anos? Daqui 10 anos, acho que eu vou ficar careca, que eu já estou começando a... eu já tinha muito cabelo. A gente vai ficando velho, comecei a usar óculos semana passada. Então, careca, tô brincando. Daqui 10 anos, eu tenho 28, daqui 38, sinceramente, eu não penso tanto a longo prazo assim, não. Daqui 10 anos, onde eu vou estar... Eu sou um eterno aprendiz da vida. Com certeza, se eu posso voltar daqui 10 anos e você pode me convidar, a gente vai se encontrar, trocar uma ideia, com certeza eu estarei melhor do que eu estou hoje. Acho que esse é o principal ponto aqui. Vou estar melhor em todas as áreas da minha vida. Financeiramente, vou estar mais próspero, vou estar com uma saúde melhor, a minha empresa vai ter crescido, porque eu sou um eterno aprendiz, eu estou em constante evolução, desenvolvimento. E isso não é, nossa, ele é arrogante. Não, é autoconfiança e, acima de tudo, é um propósito meu de vida. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de desenvolver coisas, né? Então, a ideia é daqui 10 anos estar muito melhor do que eu estou hoje. Tenho alguns planos, por exemplo, de morar, como eu estava falando com vocês antes do início aqui do podcast, morar numa cidade mais tranquila, mais calma, ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Hoje em dia, qualquer lugar você sai, você pega trânsito, né? Então gera um estresse mental muito grande. Talvez isso, assim, mas nada muito estruturado. Só sei que daqui 10 anos eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Que bom, é bom e importante ter esse pensamento que você tem hoje em dia, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje. João, encaminhando para o fim, o que te motiva, vendo toda a sua trajetória, a continuar trabalhando e se reinventando todos os dias? Cara, o que me motiva é saber que eu estou dentro de um mercado que pode transformar a vida das pessoas, por exemplo, né? Então, o nosso propósito como empresa, como eu falei para vocês, trabalhar sempre em prol de um propósito. O nosso propósito como empresa é aumentar a performance dos nossos atletas, ou seja, se eu trabalho com atletas de futebol, eu preciso aumentar a performance deles, ou seja, torná-los melhores. E se eu trabalho com o público fitness, eu preciso também ser um canal de inspiração, de transformação, para que eles possam ter uma qualidade, uma saúde física melhor. Então, o que me motiva é isso, é estar dentro de um mercado que eu transformo vidas, né? Como eu disse para vocês, eu tenho alguns infoprodutos também, então eu tenho uma consultoria online, onde é um case de sucesso. Um primo meu começou a fazer consultoria comigo, ele estava, eu não lembro agora quantos quilos que ele estava, mas ele estava obeso, excesso de peso, assim, estava muito, assim, muito feio, tá? É muito feio, é um tema até que talvez gere um corte aí polêmica, mas a gente romantiza muito a obesidade. Obesidade é doença, tá? Obesidade não é escolha, você não escolhe ser obeso. Se você tá obeso, você tá doente, você tá inflamado, tá? Não tem problema nenhum você tá no estado que você está atualmente, obeso, mas você tem que utilizar meios e ferramentas para conseguir se curar.
cabe a você tomar essa decisão. Então esse meu primo, ele estava obeso, estava doente, inflamado, autoestima lá embaixo, cachaça todo final de semana. Começou do nada a fazer a consultoria online comigo, começou a correr, começou a se exercitar, tá, assim, perdeu mais de 15 quilos. Assim, você olha para ele hoje, uma pessoa totalmente diferente, não enche mais a cara aos finais de semana, não bebe mais como bebia anteriormente, começou a namorar. E assim, eu vi que eu fui uma ferramenta de transformação na vida dele. Eu fui um canal para que ele pudesse se desenvolver. Então é isso que me motiva, poder ajudar a vida das pessoas a transformar elas através desse meio fitness ou de performance. E, João, para finalizar, a gente gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para os jovens. Uma mensagem para os jovens? Isso. Ah, legal. No ramo profissional ou no pessoal? Olha, eu vou falar na prática, tá? Eu já fui colaborador, hoje eu sou empregador. E por incrível que pareça, a gente faz os processos seletivos lá de contratação. Eu já recebi um jovem, onde passou pelo processo seletivo e foi fazer entrevista comigo, que ele foi acompanhado do pai dele. E aí, pô, moleque com 19 anos, acompanhado com o pai, eu falei, olha, o senhor pode me dar uma licença? Eu quero contratar o seu filho, não o senhor. Mas isso mostra um pouco como que tá a nossa geração. Dependente, óbvio, né? Totalmente dependente. É óbvio que a gente não pode generalizar, tá? Mas eu vejo que é uma geração difícil. É uma geração que não está disposta a entregar mais do que é pedido. É uma geração de muitos direitos, mas poucas obrigações. É óbvio que o contexto, né, atual de tecnologia, de redes sociais influencia muito, mas é difícil hoje você encontrar um jovem compromissado, um jovem que está disposto a crescer, a se desenvolver. Eu espero que todos que estejam aqui, né, estejam assistindo, sejam essas exceções, mas o conselho que eu dou assim para o jovem é: busque conhecimento, busque ser o melhor naquilo que você faz, busque a excelência, por mais que você nunca vai chegar na excelência, mas se você estiver no caminho dela, você vai ser uma pessoa melhor. E assim, a questão técnica da hard skill, seja bom em algo. Você é bom no quê? Eu sou bom na oratória, eu me expresso bem, eu comunico bem. Então eu sei qual é a minha zona de potência. Também, pô, você falou que você não gostava de jogar futebol, você não tem coordenação. Não faz sentido você investir o seu tempo, sua energia em querer ser jogador de futebol. Não é a sua zona de potência. Mas você comentou para mim que você é bom em matemática. Então faz sentido você gastar tempo, energia, dinheiro em se tornar especialista naquilo que você é bom, naquilo que você tem, como eu falo, uma proeficiência, um estímulo natural, uma inclinação natural. Então, faça aquilo que você gosta, busque a sua zona de potência e, muito importante, oratória, comunicação, as habilidades comportamentais, inteligência emocional. Tudo isso não está na faculdade, tudo isso não está no livro, tudo isso está na prática, está na faculdade do dia a dia, e sempre entregue algo a mais. Se você entregar aquilo que todo mundo entrega, você vai ser mediano, medíocre, e você não vai ser fora da curva no que tange a carreira, a profissionalização. João, finalizando, nós gostaríamos de te agradecer por todo o conhecimento que você passou para a gente. Maravilha, show de bola. Agradecer pelo seu convite, por você ter aceitado o convite também. Maravilha. Se você quiser deixar alguma rede social para que o pessoal possa te procurar e conhecer um pouquinho do seu trabalho. Primeiramente, agradecer a vocês dois, foi muito legal o bate-papo, saíram super bem, né? Eu acho que o podcast é isso, é uma troca de ideia. Imaginar que você está numa mesa de um restaurante, de um bar, Sim. trocando uma ideia, conversando, tornando isso o mais natural possível. As pessoas hoje, elas se conectam com pessoas, né? Tá muito robotizado, inteligência artificial. Então, quanto mais natural, quanto mais exposição ao erro, né? Mostrar mesmo vulnerabilidade, as pessoas se conectam mais. Então, obrigado aí pelo convite, foi muito legal esse bate-papo. Olha, a rede social, eu tenho 3 redes sociais, então eu tenho a VB96.training, que é o nosso público fitness, tá? Quem busca emagrecimento, ganho de massa muscular. Tem o nosso carro-chefe, que é o VB96.performance. Esse Instagram a gente está indo para 100 mil seguidores já, então a gente está com uma audiência bem legal lá.
Tem o meu pessoal, que é o joão.borel, que ali você vai ver um pouquinho de tudo, um pouco da minha vida, mas eu sou um pouco low profile, assim, não gosto de postar muito a minha vida, né? Sim. Eu uso mais como comercial mesmo. E seria basicamente isso. Muito obrigado. Estão convidados para irem lá fazer um treinamento e cuidarem da saúde também. Com certeza. Esse foi mais um episódio do Start Jovem, o podcast do Centro Profissionalizante Rio Branco. E para você que quer ter mais informações sobre, não esquece de seguir nós no Instagram e também se inscrever no nosso canal.